Você já parou pra se perguntar se o dinheiro, aquilo que a gente persegue dia e noite, todos os dias, é realmente o que parece ser? Aquela nota em sua carteira ou aquele número em sua conta bancária, ele tem um valor ou são apenas ilusões coletivas que as pessoas acreditam? Esse vídeo tem uma intenção de mostrar pra você que o dinheiro nada mais é que um papel com tinta. Ele só tem algum valor porque alguém disse pra nós que ele tem algum valor. Você também vai entender como você perde poder de compra todos os dias, mesmo deixando seu dinheiro guardado. Meus pais sempre falavam pra mim quando eu era criança que eu deveria dar valor ao dinheiro, já que ele é escasso. E por um tempo eu até acreditei nisso, mas depois que eu comecei a estudar economia, eu entendi que isso é mais uma mentira que vai passando de geração pra geração. Pode ser que os pais de vocês até hoje falam isso ou têm isso, então por favor, passa esse vídeo aí pra eles e pede pra eles assistir esse vídeo pra ele entender o que é o dinheiro, como a gente veio parar nesse papel moeda, porque isso daí impacta muito a nossa vida, a partir do momento que a gente sabe o que é o dinheiro. Mas você ainda duvida que na pandemia nos mostrou exatamente isso, de uma forma muito clara. Como os governos davam auxílio para as pessoas ficarem em casa. Como é que os governos ajudaram várias e várias empresas a não irem para falência? Obviamente foi criando mais dinheiro para dar para mais pessoas. Eu vou explicar tudo com calma nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gosta desses assuntos, não esqueça de deixar o like e se inscrever para que o algoritmo saiba que você gostou e te recomende mais esses vídeos e para mais pessoas também. Eu queria muito ter assistido esse vídeo quando eu tinha 18 anos, porque a gente fica tão ocupado no nosso dia a dia, na corrida dos ratos, que a gente acaba nem pensando ou se perguntando e questionando as coisas. O que é o dinheiro? Vamos embora que hoje você vai descobrir o que é o dinheiro. Do pagamento de contas, às compras do dia a dia, estamos constantemente em busca daquele pedaço de papel. Mas será que realmente entendemos o que o dinheiro representa? Será que estamos presos em uma ilusão coletiva seguindo um sistema que nem sempre é o que parece? Nossa sociedade nos condicionou a acreditar que o dinheiro é tudo, traz felicidade, sucesso e poder. Mas na realidade o dinheiro é apenas um pedaço de papel ou números digitais aos quais atribuímos valor. É um conceito inventado no qual todos concordamos em acreditar. Você já pensou por que a gente trabalha tanto por dinheiro? Por que nos submetemos ao estresse, agitação para ganhar algumas notas de papel? E por que amamos a sensação de ter o dinheiro no bolso? Ou por que a gente é forçado a acreditar que o sucesso é medido pela nossa conta bancária? Vamos falar a verdade, o dinheiro é apenas uma ferramenta que usamos para trocar por bens e serviços. Ele não é real, mas damos tanto valor a ele que se tornou um pilar em nossas vidas, a fundação para quase tudo que queremos. De fato, o dinheiro não traz felicidade, porém, a falta dele traz inúmeros problemas, inclusive a infelicidade. Tudo isso representa uma confiança coletiva em uma ideia que moldou o mundo em que vivemos. Mas será que essa ideia é realmente tão sólida quanto pensamos? Será que o dinheiro possui um valor intrínseco ou é apenas uma criação humana baseada em fé? Mas toda essa ilusão, ela não começou agora. Ao longo da história, o dinheiro evoluiu de uma simples troca de bens para uma corrida sem fim, onde os únicos ganhadores são os governos e o Banco Central. Para entender a complexidade do dinheiro, precisamos voltar no tempo e entender como foi o início de tudo. Desde os primórdios da civilização, os seres humanos buscavam formas de facilitar as trocas de bens e serviços. Inicialmente, a troca direta era predominante, uma pele de animal por alguns quilos de trigo, um objeto de cerâmica por uma ferramenta. Como não existia dinheiro, cada troca era determinada pela quantidade de bens ou serviços que cada parte estava disposta a entregar por algo que eles queriam. Mas essa forma de comércio tinha muitos problemas. Como não havia nenhum padrão de troca, era muito difícil conseguir que duas pessoas que precisavam de coisas uma das outras chegassem a um acordo. Era difícil colocar valor em uma pele de animal, já que em um dia uma pessoa trocava ela por 2 kg de trigo, enquanto outra pessoa estava trocando por 3 kg de trigo. As primeiras formas de dinheiro há milhares de anos eram representadas por itens com valor intrínseco, como conchas, sal, pedras preciosas e metais como, por exemplo, o ouro e a prata. Esses objetos raros e desejados eram utilizados para facilitar a troca e serviam como uma espécie de reserva de valor aceita universalmente. Aliás, uma curiosidade, você sabia que o termo salário é por causa dessa época? O sal era usado como pagamento pelos serviços prestados, da mesma forma que hoje você recebe o dinheiro pelos serviços seus prestados. Mesmo com o sal, ainda era preciso alguma padronização para as trocas, já que a quantidade de sal trocada muitas vezes não era a mesma. Por isso, as primeiras moedas começaram a ser criadas. Em 2021, uma escavação feita na China descobriu que pode ser a primeira casa-moeda do mundo. Pelos estudos, é estimado que a moeda encontrada foi criada entre 640 e 550 a.C. Agora, uma grama de bronze valia uma grama de bronze. E sempre que você oferecesse algum serviço para alguém, você poderia pesar as gramas e receber a quantidade exata. Assim como é hoje, os reis da época perceberam que quanto mais dinheiro você tem, mais coisas você pode controlar. Por isso, em 600 a.C., em um povoado chamado Lídia, o que hoje é a Turquia, foi criada a primeira moeda oficial, feita de prata e ouro, e com figuras desenhadas. Essas figuras serviram para que as pessoas soubessem o valor que estava sendo trocado, então os comerciantes não precisavam mais ficar pesando as moedas. Os reis queriam mais poder, e como prata e ouro eram caros
caros demais para serem usados nas moedas, eles começaram a misturar com outros metais mais baratos. Isso fez com que o real valor de cada moeda valesse menos do que a imagem que estava dizendo. Senhoras e senhores, e assim foi criada a primeira ilusão do dinheiro. O valor de cada moeda passou a ser determinado pelos governantes e não mais pelos metais que eram usados para criar a moeda. Conforme as trocas foram evoluindo e o comércio internacional começou a tomar conta, as pessoas perceberam que carregar barris cheio de moeda não era muito inteligente. Então, os reis começaram a entregar certificados carimbados, onde as pessoas acreditavam em seu valor e confiavam que poderiam trocar por produtos quando chegassem em terra. Como o comércio internacional facilitou muito as trocas de bens, os comerciantes cada vez ficavam mais ricos e com mais moedas. Foi assim que negociantes de ouro e prata decidiram oferecer o serviço de guardar as moedas para esses comerciantes. Em troca, os negociantes entregavam um recibo chamado Goldsmith Notes, que continha, a quantidade depositada. Com o tempo, esses recibos passaram a ser usados como meio de pagamento, tornando-se assim, as primeiras cédulas de papel. E assim foram surgindo os bancos, reconhecidos oficialmente. Na Itália ali, primeiro foi o Veneza em 1157, depois Gênova em 1406. No mundo, a Suécia em 1656, na Inglaterra em 1694, na França em 1700 e no Brasil 1808. Beleza, eu já entendi agora como é que foi a primeira nota, foi criada as cédulas, os bancos, como é que foram nascendo, através dos caras que ofereceram a custódia do ouro ou da prata ou da moeda e davam um papel porque era mais fácil de carregar. Já entendi tudo isso, beleza. Agora eu quero saber o seguinte, Ibra, como é que eu sei que isso daqui, esse papel aqui, ele vale $5. Esse papel aqui, $5. Por quê? Como que eu sei? O dinheiro, em sua essência, é uma representação abstrata de valor. Ele é uma convenção social que nos permite atribuir um preço aos bens e serviços que desejamos adquirir. Mas o que define o valor do dinheiro em si? Essa é uma questão complexa que tem sido objeto de debates e teorias econômicas ao longo de séculos. Uma das teorias sobre o valor do dinheiro é a do valor intrínseco, que defende a ideia de que o dinheiro deve ter um valor em si mesmo, como o ouro ou a prata. Segundo essa perspectiva, o dinheiro seria uma representação tangível de riqueza real. Mas essa teoria não é verdade, já que a maioria das moedas modernas não possui lastro em metais preciosos, como o ouro, por exemplo. Uma outra visão é a teoria subjetiva do valor, que fala que o valor do dinheiro é subjetivo e depende das preferências individuais e da utilidade percebida por cada pessoa. Nessa visão, o dinheiro adquire valor porque as pessoas estão dispostas a aceitá-lo em troca de bens e serviços. O que significa que esses $5 ele vale menos do que o que você quer comprar com ele, um sanduíche. Para você, o sanduíche vale mais do que $5, senão você não estaria trocando ele. Nessa visão, o dinheiro adquire valor porque as pessoas estão dispostas a aceitá-lo em troca de bens e serviços, confiando que poderão utilizá-lo para suas próprias necessidades e desejos algum dia. Além disso, o valor do dinheiro também está ligado ao conceito de oferta e demanda, que é o conceito básico da economia. Se houver uma escassez relativa de determinada moeda, sua demanda e seu valor podem aumentar. Por isso que o dólar aumenta quando investidores externos param de investir no Brasil, colocando o dólar dentro do país, fazendo com que o dólar que tem circulação dentro do país se torne escasso. O que acontece com o valor do dólar perante o real? Ele sobe. Por outro lado, se houver muita moeda em circulação, seu valor pode cair. O dinheiro só tem o valor que tem porque a sociedade concorda que um pedaço de papel vale $10 e que o Banco Central de cada país tem a capacidade de manter esse valor. Mas nem sempre foi assim. Isso deu início em 1971 no chamado padrão dólar-ouro. O padrão ouro, ou libra-ouro, já que a libra era a principal moeda na época, durou entre 1870 até 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial. Seu principal objetivo era trazer um equilíbrio econômico internacional, com cada país sendo obrigado a manter reservas de ouro, mantendo assim uma base monetária consistente, com paridade cambial e uma balança econômica equilibrada. Após o fim do padrão libra-ouro e várias negociações, em 1944 foi assinado o Acordo de Bretton Woods, que deu início ao padrão dólar-ouro. Junto com o acordo, foram criados o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, The World Bank. O sistema envolvia a fixação de taxa de câmbio entre as diferentes moedas de diferentes países que tinham uma taxa cambial fixa com base no ouro ou no dólar norte-americano. O próprio dólar tinha seu preço fixo no valor de $35 por onça de ouro, aproximadamente 28 gramas. Onça é ounce, que é a medida aí que a gente tem aqui de conversão. Mas essa estabilidade do dólar teve seu fim em 1971, quando, durante a Guerra do Vietnã e uma forte crise econômica que assolou os
nos Estados Unidos, o preço da gasolina estava muito alto, outros bens locais começou a subir muito, tudo isso por causa da desvalorização do dólar no mercado cambial. Na época, os Estados Unidos tinham uma taxa de desemprego de 6,1% e uma taxa de inflação de 5,84%, isso tudo em 1971. Números historicamente muito altos. Além disso, a produtividade continuava crescendo muito rápido, mas a população não estava enriquecendo, a não ser os que já eram ricos. Em meio a tantos problemas e pressão de seus eleitores, o presidente Richard Nixon tomou medidas econômicas que ficaram conhecidas como o choque Nixon. Entre essas medidas havia o congelamento de preços e salários, com o objetivo de conter a inflação, uma sobretaxa de 10% sobre todas as importações, com o objetivo de proteger a economia interna do país, dificultando a importação, e a principal medida que ele tomou, o fim do padrão ouro e a criação da moeda fiduciária, que permitia a emissão de novas moedas via decreto. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Por causa desse anúncio do Nixon, que a nossa economia está hoje onde ela está. Por causa da criação de um sistema centralizado e fraudulento. Você ainda não acredita que estamos assim hoje por causa desse anúncio, né? Bom, o preço de uma lata de sopa de tomate era menos de 15 centavos até 1971. Após isso foram só altas, até chegar ao preço de hoje, $1. A inflação acumulada era de 306%. Em 2015, era de mais de 2.300. A renda média, que vinha em uma crescente, estagnou após as novas medidas. O preço médio das casas, que eram entre 20 mil e 25, até dá vontade de rir, cara, 20 mil e 25 mil dólares uma casa, disparou. Hoje não preciso nem falar. Enfim, você já entendeu o recado. Se o Banco Central começa a imprimir dinheiro infinitamente, cada unidade desse dinheiro, cada unidade que tá lá no seu banco, valerá menos, o que inevitavelmente ocasionará a inflação. Um desses casos é a moeda dos nossos irmãos, tanto a Venezuela quanto a Argentina, que convive com uma hiperinflação. Outro exemplo foi até mesmo o próprio dólar, que subiu muito durante a pandemia. Em 2020, vários comércios precisaram ser fechados e os produtos passaram a ficar mais escassos. Vocês lembram como era difícil a gente comprar álcool em gel, máscara, papel higiênico no início, né? E para evitar que a economia piorasse, os Estados Unidos começou a imprimir muito dinheiro. 43% dos dólares em circulação hoje foram impressos nos últimos anos. Por causa da política do Fed, durante a pandemia, a inflação americana atingiu seu pico em 40 anos, chegando em quase 10%. E mesmo com o fim da pandemia, a produção não aumentou o quanto era esperado. Por isso, o preço dos serviços passou a ficar cada vez mais alto. O McDonald's, por exemplo, e várias outras redes de restaurantes foram meio que obrigadas a aumentar o pagamento por hora, já que eles estavam sofrendo com a falta de pessoas trabalhando. E isso, querendo ou não, acaba refletindo nos preços dos produtos que você compra, mesmo que o aumento tenha sido de centavos. Ou ainda o fenômeno chamado de shrinkflation. Já ouviu falar? Shrink em português é encolher. Inflation vem da inflação. Na economia, o encolhimento seria o processo de redução de tamanho ou quantidade de itens, ou mesmo às vezes a reformulação ou redução da qualidade, enquanto seus preços permanecem os mesmos ou às vezes aumentam. Alguns exemplos de shrinkflation aqui, ó. 165 gramas nessa Pringles aqui, ó, já reduziu para 134 gramas. Olha o tamanho da batata, tá vendo? Era o grandona. Olha só outro. Outro exemplo, Toblerone. Quem já comeu aí, ó. O tamanho que ele era, a grossura, quantas barrinhas ele tinha e olha como ele tá hoje. Olha, outro exemplo aqui, ó, esse chá, ó. Tinha 240 sacolinhas de chá, né? Olha só, 240 pelo preço de 160, né? Olha agora, 210 pelo preço de 160. Tá aqui, shrinkflation, tá vendo? Olha a Oreo. Olha como era a Oreo. A Oreo tinha derramava antes, né? Se apertava, ele saía pelas bordas. Hoje tá aí, ó, só o centrinho pequenininho. O Big Mac hoje tamanho do seu mindinho, mano. Dá uma olhada no tamanho do hambúrguer, cara. O hambúrguer era grosso, cara, suculento. Hoje parece, porra, parece um presunto, né, de Parma. Olha isso, velho. Fininho, transparente quase. Mano. Olha aí o papel higiênico ali, ó. Em 2019, olha o rolo, pesava 6,46. Em 2021, 5,78. Isso é shrinkflation. Continua o mesmo preço ou aumenta e diminui a quantidade que você tem. E assim vai indo vários outros exemplos. Não é de hoje que a sociedade é muito dependente do dinheiro, mas desde a chegada de cartões de créditos e transferências facilitadas como o Pix, o uso aumentou consideravelmente. A pressão para acumular riqueza e alcançar um certo padrão de vida pode criar um ciclo vicioso de estresse, competição e insatisfação constante. Além disso, o sistema bancário evoluiu muito nos últimos tempos, e são justamente os bancos que possuem um pilar de toda essa ilusão.
Um dos aspectos cruciais da farsa do dinheiro reside no papel desempenhado pelos bancos e no sistema bancário em geral. Os bancos têm um impacto significativo na criação e distribuição do dinheiro, muitas vezes de maneiras que podem ser difíceis de compreender. Um dos mecanismos fundamentais é o sistema de reservas fracionárias. Esse sistema permite que o banco empreste uma quantidade de dinheiro maior do que realmente possui em reserva. Por exemplo, se um banco possui um depósito de R$100, ele pode emprestar uma porcentagem desse valor, mantendo apenas uma fração como reserva e criando novas dívidas. Essa prática de criação de dinheiro virtual é uma das características do sistema bancário moderno. À medida que mais empréstimos são concedidos e mais dinheiro é criado, a quantidade total de dinheiro em circulação aumenta, causando uma expansão da oferta monetária. Essa expansão pode ter consequências na economia. Ela pode impulsionar o crescimento econômico e estimular investimentos, mas também pode levar a problemas como a inflação e os desequilíbrios financeiros. Se você deixar seu dinheiro parado no banco, não precisa falar nada, né? Você, na verdade, estará perdendo o poder de compra, porque o seu dinheiro perde de valor dia após dia, segundo a segundo. Ele já não vale mais a mesma coisa que ele vale antes. Tudo isso por causa da inflação, que sempre é 2% ou mais. O governo dos Estados Unidos atingiu um recorde, por favor, palmas, dívida de 32 trilhões de dólares. Essa dívida nada mais é do que a soma da dívida pública mais a dívida do tesouro mais outras dívidas do governo. E o pior, vocês sabem como o governo vai fazer para pagar essa dívida toda? Se você pensou que ele vai imprimir mais dinheiro, você tá completamente certo. Mas por quanto tempo que o Fed vai continuar mantendo isso? O dinheiro que eles criam todos os dias fazem com que o dinheiro em circulação perca de valor. Mesmo que esteja lá paradinho, você não tenha usado ele. Muitas, inúmeras pessoas não sabem realmente como o sistema econômico funciona. Não sabem que bancos centrais podem criar dinheiro infinito e não sabem que cada dia que passa, o dinheiro que eles possuem perdem o seu valor. Mas uma pessoa ou um grupo de pessoas já conhecia muito bem como tudo isso funcionava lá em 2008. Por isso decidiram criar algo muito importante que hoje em dia eu sou grato pela sua existência. O Bitcoin é totalmente diferente de como o nosso dinheiro normal funciona. A principal diferença é que nenhum banco central ou governo poderá imprimir mais bitcoins de um dia para o outro. O que significa que o supply sempre será o mesmo e seu Bitcoin não irá perder de valor por causa da inflação ou da impressão controlável de mais moedas. Mas isso é um assunto para outro vídeo que eu estou preparando para vocês, um vídeo completo sobre Bitcoin desde sua criação até agora e como ele vai e já está evolucionando, dando dor de cabeça também para os bancos centrais no mundo inteiro que eles não sabem o que fazer, né? Bom, o dinheiro é uma convenção social que atribui o valor em um pedaço de papel ou a números digitais. Embora seja uma ferramenta para facilitar as trocas de bens e serviços, o dinheiro se tornou uma ilusão coletiva que molda a nossa sociedade. Ao longo da história, evoluiu de simples troca de bens para a criação de moedas e posteriormente para cédulas de papel. O valor do dinheiro não está intrinsecamente ligado a metais preciosos, mas sim à confiança coletiva, à oferta e a demanda. No entanto, o sistema monetário atual tem muitas falhas, como a manipulação do valor da moeda pelos governantes e a criação do dinheiro fiduciário. A impressão excessiva do dinheiro pode levar à inflação e a desequilíbrios econômicos. A dependência excessiva do dinheiro e a busca constante por acumulação de riqueza podem resultar em estresse, competição e insatisfação. Eu vou deixar aqui no card antes de você fechar esse vídeo. Assiste esse vídeo sobre estoicismo, que é bem legal, que fala sobre exatamente estresse, ansiedade, insatisfação. E é uma coisa que vem me ajudando muito. Mas antes disso, eu quero me apresentar. Meu nome é Brenhales, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse vídeo e recomenda ele para mais pessoas que não sabem o que é o dinheiro. Ou isso daqui é muito importante eles saberem, senão eles vão ficar nadando e não vai sair do lugar. Literalmente estão correndo numa esteira. Estarei também presente nas outras redes sociais, me sigam nelas também. Eu produzo conteúdo por lá também, Reels, Shorts, TikTok, Twitter também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus. Cruze. Tchau. Valeu.